Em Jesus. Bom dia, meus amados. A minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sábado, 11 de maio de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Mas antes eu quero novamente me lembrar, Rio Grande do Sul está passando aí por essa dificuldade, a nossa solidariedade. E você que puder ajudar de alguma forma, procure aí os meios de poder ajudar, ajude. O nosso governo aí é omisso mesmo, tá certo? Então, se você puder ajudar, dê a sua cooperação. As coisas agora vão ficar cada vez mais difíceis quando verem tudo como está lá. Estamos aqui falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. O nosso texto hoje é o versículo 15 e 16, que diz assim a palavra de Deus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O contexto do capítulo 4 é onde Paulo vai estar falando do ministério, daqueles que são chamados para servir a Cristo, os santos que são chamados por essa fé para servir a Cristo. Vamos aqui ao capítulo 4, versículo 15, que começa dizendo assim: mas seguindo a verdade em amor. A verdade é Cristo. Amém? Em vários textos do Novo Testamento vai afirmar que Cristo é a verdade. Vou citar aqui só João 14,6, só a parte que diz assim: eu sou a verdade. Jesus é a verdade, nós sabemos disso. A verdade com relação à Bíblia, tá certo? Que tem muitas verdades por aí que são verdades humanas, tá certo? São boas, algumas são más, mas a verdade com relação à Bíblia é Cristo. E o amor é o amor de Cristo pela humanidade. Amém? Eu vou citar aqui Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo entendendo esse amor de Cristo, ele vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está se referindo aqui aos que já creem. Quando nós éramos pecadores contumazes, não tínhamos arrependido, não conheciam Cristo, e mesmo assim ele morreu por nós, por você que ainda não crê ainda, por todo mundo que ainda não crê. Então, esse amor de Deus, então, a verdade é Cristo, o amor é o amor de Cristo. Paulo entende isso muito claramente. E o texto vai continuar dizendo no versículo 15, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. O corpo de Cristo é formado pelos que creem, eu já disse isso, o texto nos ensina. E cresçamos, assim, cresçamos no conhecimento de Cristo, porque Ele é a cabeça, Ele é o cerne, Ele é o principal do seu corpo, que é formado pelos que creem, pela igreja, dos que creem nele, é a igreja de Cristo, daqueles que creem nele. Então, cresçamos no conhecimento de Cristo, porque ele é o dono da igreja. Amém? Filosofia é bom, tudo isso é bom, mas conheça Cristo, ele é o dono da igreja, tá certo? Deixa eu ler aqui só Apocalipse capítulo 5, versículo do 9 ao 14, eu vou ler só o 9. Amém? Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9, diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Isso é os que creem. Então, é o Cordeiro, é digno. Ele é o dono da igreja, porque ele comprou a igreja com o seu sangue. Amém? Dízimo e oferta é uma bênção para a igreja social poder se manter, a gente poder ajudar os irmãos até do Rio Grande do Sul, isso é necessário, mas se alguém estiver dizendo que você tem que pagar para ser salvo, é mentira, você tem que crer em Jesus para ser salvo. E como crente você contribui, porque nós vivemos num contexto social e o mundo é capitalista, até os que dizem que não são, certo? Vamos lá ao versículo 16 que diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. O corpo, amado, é o corpo de Cristo dos convertidos. Paulo tem essa compreensão muito clara. Os convertidos, eles formam o corpo de Cristo, certo? Portanto, são os que têm a fé exclusiva em Jesus. E ele vai dizer, assim, essa expressão bem ajustada e consolidada. Isso é interessante, porque Paulo, pela revelação do Espírito de Deus, ele tem essa compreensão, ele traz esse ensino para nós, que esse ajuste e essa consolidação do corpo de Cristo, que gera essa unidade do corpo inteiro.
e suas variedades, portanto, em funções nas suas partes, tá certo? Isso é consolidado por esse corpo que são todos os crentes, e eu vou dizer assim, todas as denominações, que dera nós, como denominações, pudéssemos nos entender. Mas, às vezes, dentro da própria igreja, tem um irmão que não fala com o outro, aí está enfraquecendo o corpo de Cristo, né? Mas, amado, portanto, essa condição ajustada e consolidada, Paulo vai entender que para o crescimento precisa estar bem ajustado. E eu vou dizer assim, aí tem dois pilares básicos disso, que é o amor, que o texto vai já dizer em seguida, é o amor e a responsabilidade de pregar o evangelho com a verdade. Se você está pregando um evangelho mentiroso, você não ama e nem você tem responsabilidade com o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, tá certo? Inventando história aí da carochinha, contando história para iludir os outros. Aí o texto vai continuar dizendo no versículo 16, assim, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada crente cooperando com o corpo de Cristo, fazendo o que é certo, ajustando, amando, vivendo isso, tá certo? Eu estou dizendo assim, cada crente, cada ministério, eu já disse que dera que nós, os ministérios, pudessem entender. Isso é cada crente ou cada ministério cooperando, fazendo a sua parte, aquilo que você pode fazer com justiça. Eu estou fazendo isso aqui diariamente, quem sabe sou criticado por alguém aí, por alguns irmãos. Se eu estiver errado, meu irmão, entre aí, no meu contato está aí, e me oriente, diga assim, pastor André, você disse uma coisa aí que não é bem legal, é assim, eu quero aprender, eu quero acertar. Em vez de criticar, se você é corpo de Cristo, vamos nos ajuntar, vamos nos unir, porque Paulo entendeu isso, esse corpo junto, ele vai cooperar uns com os outros, em vez de destruir uns aos outros, tá certo? Amém? E o versículo 16 vai terminar dizendo assim, efetuando o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oh, glória! Paulo compreende que essa virtude que junta o corpo de Cristo em unidade e edifica esse corpo que tem essa mesma fé, Paulo vai compreender que isso deve ser usado para a edificação desse próprio corpo. Amém? A fé que você tem em Cristo não pode destruir a fé que eu tenho em Cristo. A fé é verdadeira, exclusiva em Cristo. Se não for exclusiva, não é fé em Cristo. É um negócio misturado. Desculpa, é do Paraguai, tá certo? Por favor. Amém? Mas, amados, eu quero encerrar dizendo isso aqui para você. Paulo compreende isso, que claramente essa virtude da revelação de Cristo é para unir a sua igreja, que é o seu corpo. E ele vai dizer, ele termina aqui o versículo 16, dizendo que isso é em amor. Esse amor é o amor de Deus, é o amor ágape. Porque tem o amor do pastor André pela minha esposa, que é a Elisânia, que amo demais. Tem o amor do pastor André pelos seus filhos, tem o amor do pastor André pelos irmãos, tem o amor do pastor André pelo mundo inteiro. Tem o amor homossexual, que é amor, mas é amor pecaminoso, libidinoso, é amor libidinoso. Mas isso aqui é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor que o cristão tem pela humanidade, como Cristo amou a humanidade, tá certo? Isso precisa nos unir. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele disse, amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Oh, Jesus! E ele diz, ao próximo como a ti mesmo. Porque disso procede toda a lei e o profeta, tá certo? Então, Jesus está falando desse amor ágape, tá certo? Não se iluda. Eu vou falar aqui sobre os amores que fala na Bíblia para a gente entender, tá certo? Porque as pessoas confundem o amor, às vezes, libidinoso, o amor de homem para com a mulher. Confunde isso com o amor de Deus. O amor de Deus é esse amor exclusivo do Deus que morreu por mim e por você. E a igreja do Senhor precisa viver esse amor, tá certo? Você está brigado aí com seu pastor, primeiro se arrepende e perdoe ele, e abrace ele. Ou então com o irmão. Você não está vivendo o amor de Deus, que Deus manda amar até o inimigo, imagina os irmãos, tá certo? Amém, querido? Então, Paulo ele vai entender isso claramente, que a igreja, ela é chamada segundo esse amor para crescer, tendo Cristo como cabeça. O Cristo é o dono da igreja, tá certo? E aí viver essa dimensão dessa graça que vai nos abençoar, assim, justaposto, né? Uma coisa que está ali consolidada, firmada nessa verdade, vai vivendo. Amém? Eu digo isso e há quem dera que nós, como cristãos,
cristãos que confessam a fé, cristãos confessional, pudéssemos realmente nos unir de verdade, a gente faria muito mais coisa, porque Cristo é poderoso, tá certo? Mas nos deixou aqui para fazer isso, amém? Não critique seu irmão não, tá certo? Pastor Silas Malafaia é um profeta de Deus que Deus levantou nessa nação. Estou aqui orando por ele diariamente. Que Deus o abençoe e nos abençoe como corpo de Cristo em nome de Jesus. Amém? O amor de Deus é a única coisa capaz de mudar o mundo, porque transforma o coração, a mente do ser humano. Deus te abençoe. Cristo se revele a você. Tenha um bom sábado. O Senhor seja contigo, com a tua casa. Abençoe a tua casa e abençoe a nossa nação. Lembre-se do Rio Grande do Sul. Ajude se você puder. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.